Uma igreja cheia do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que capacita. É Ele, o Espírito Santo, que conduz. É Ele, o Espírito Santo, que consola. É Ele, o Espírito Santo, que faz com que a igreja permaneça abençoada, permaneça unida, permaneça coesa. É o Espírito Santo que protege a igreja. É o Espírito Santo que, estando aqui na terra, não permite que a igreja seja atingida pelo anticristo. Sequer permite a chegada do anticristo. Esse personagem cruel, esse personagem nefasto só vai chegar, só vai tomar conta, só vai se manifestar após a igreja subir, após o Espírito Santo levar esta igreja para os ares ao encontro do Senhor. O Espírito Santo protege, o Espírito Santo dá guarida, o Espírito Santo, ele exerce os seus dons, o Espírito Santo permite que nós manifestemos os seus dons. O Espírito Santo é a principal ferramenta. O Espírito Santo é o principal condutor da igreja aqui na terra. O Espírito Santo, com a Trindade, Pai, Filho e Ele, Espírito Santo, cuidam, protegem e estão permanentemente com a igreja. E é sobre ele, a terceira pessoa da Trindade, que nós vamos estudar hoje, o Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Alex Paulo, é um prazer muito grande estar na sua companhia, é um prazer muito grande ter você aqui no nosso canal. Eu não quero ser chato, mas eu preciso pedir que você já deixe o seu like, eu preciso pedir que você já deixe a sua curtida neste vídeo, para que este vídeo alcance outras pessoas. É só assim que a plataforma vai entender que o vídeo ele é bom para ser consumido, que o vídeo ele é interessante para também ser colocado, ser postado, ser mandado para outras pessoas. Muito obrigado desde já pela sua ajuda, e o canal Stream Palestra está junto com você para estudar a Palavra de Deus. O canal Stream Palestra está chegando com mais um vídeo e hoje nós vamos trabalhar sobre o Espírito Santo e nós vamos baseados no nosso curso teológico trimestral. Sim, um curso teológico trimestral. Esta é a proposta da revista Lições Bíblicas e nós trabalhamos com a classe adulto e neste terceiro trimestre de 2025 nós estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos trabalhando aqui no nosso canal sobre Atos dos Apóstolos. Nós vamos até mais ou menos o capítulo 15 estudar aqui nesse trimestre e o tema ele é extremamente pertinente. Fala sobre história, a história da igreja, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão de fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que está nos conduzindo por esse trimestre primoroso e onde nós estamos aprendendo muitas coisas, estamos estudando personagens do livro de Atos e hoje nós vamos trabalhar com o personagem central, o Espírito Santo. Bem-vindos, vamos a mais um vídeo aqui no Ensine Palestra. Lição número 4. Uma igreja cheia do Espírito Santo. O nosso texto áureo, e tendo orado, moveu-se ao lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está lá no Evangelho. Na verdade, o Evangelho do Espírito Santo, segundo alguns comentaristas, mas é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. A nossa verdade prática, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Atos, capítulo 4, versículos 24 ao 31. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel.
para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós lemos aqui no nosso texto base para a lição de hoje, do versículo 14 até o versículo, do versículo 24 até o versículo 31. Mas para nós contextualizarmos melhor, vamos retroceder um pouco a leitura, vamos para o primeiro versículo, lá no capítulo 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus, eles eram um grupo judaico, era o grupo de elite, era o grupo que controlava a liderança de Israel. O grupo que tinha por premissa a condução dos trabalhos, a condução, a liderança sacerdotal, a liderança ali do Sinédrio. Os saduceus eram a elite, digamos assim, do povo judeu. Nós tínhamos também os fariseus, que eram inteligentes, os fariseus que eram extremamente zelosos, os fariseus que eram extremamente respeitados pelo povo, e os saduceus, quando eles queriam o respeito do povo, quando eles precisavam do respeito do povo, quando eles precisavam que as suas ideias fossem concretizadas, eles obrigatoriamente deviam unir-se aos chamados fariseus, um grupo que prezava pela palavra de Deus, prezava pelas leis. E os saduceus e os fariseus, eles muitas vezes, na grande maioria das vezes, não se acertavam, na grande maioria das vezes eles não tinham uma boa comunhão, mas eles acabavam, os saduceus, precisando dos fariseus. E aqui o capitão do templo, a autoridade, eles vieram ali onde os apóstolos estavam falando ao povo. Segue o texto bíblico. Doendo-se de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles estavam extremamente enciumados. É uma palavra que nós usamos, uma palavra um pouco mais amena. Eles estavam enciumados porque os apóstolos estavam conquistando a simpatia do povo, estavam conquistando a simpatia das multidões, estavam sendo ouvidos e respeitados pela multidão, e eles agora se sentiam atingidos. Ora, eles, saduceus, fariseus, o povo judaico em geral, haviam conseguido levar Jesus à cruz. Haviam conseguido que Jesus morresse. Mal sabiam eles que Jesus morrera por sua livre e espontânea vontade. Jesus se doou, Jesus se entregou, Jesus deixou-se ser crucificado, Jesus deixou-se morrer. Lembrando que quem morreu na cruz do Calvário foi a natureza humana de Jesus, porque a natureza divina não morre, não se mata a Deus. Então quem morreu ali foi a natureza humana de Jesus. E Jesus havia entregado-se, Jesus havia colocado-se como sacrifício, mas eles haviam na mente deles entregado Jesus a Pilatos, entregado Jesus a Roma, entregado Jesus às autoridades romanas, conseguiram que Jesus fosse morto, achavam que todos os seus problemas estivessem resolvidos, porque os seus problemas resumiam-se até então em que Cristo havia pregado, em que Cristo havia ensinado, em que Cristo mostrava ao povo autoridade, em que Cristo mostrava ao povo empatia, em que Cristo mostrava ao povo a verdade do Evangelho, em que Cristo contradizia muitas vezes o que eles pregavam. Cristo confrontava a hipocrisia deles. Então, eles levando Jesus Cristo ao Calvário, levando Jesus Cristo à morte, eles estavam com seus problemas solucionados. Não. Jesus Cristo não morreu. Jesus Cristo ressuscitou e eles não acreditavam nessa ressurreição. Jesus Cristo, ele
deixou os seus apóstolos, deixou a liderança da igreja, que agora estava espalhada, que agora estava espalhando-se, que agora estava pregando, que agora estava evangelizando, que agora estava doutrinando, que agora estava ensinando, que agora estava proporcionando às pessoas uma nova perspectiva de vida. Eles ficavam enciumados, eles ficavam extremamente enciumados porque não queriam que a sua autoridade fosse contestada, mas a sua autoridade fora contestada por Jesus e continuava sendo contestada pelos seus apóstolos. E lançaram a mão deles e os lançaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Ora, começou com 120, agora já depois passou para 3.000 com a pregação de Pedro, a primeira pregação de Pedro, agora chegava a 5.000. Aquele movimento estava multiplicando, aquele movimento estava crescendo, aquele movimento estava potencializando. Eles tinham que cuidar de 120, eles tinham que repreender 120, depois já aumentou para 3.000, agora 5.000 pessoas estavam ali prestando cultos a Jesus, haviam se entregado a Jesus. Ou seja, não estava adiantando muito a tática deles. Não estava adiantando muito a tática deles de perseguir os apóstolos. Mas eles não estavam cansados, eles não estavam ainda suficientemente decididos a parar até que aquele movimento fosse completamente extirpado. Só que esse movimento crescia cada vez mais. É que nem diz aquele ditado, é que nem fermento, quanto mais bate, mais cresce. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas. Anciões era uma classe extremamente requisitada em casos dessa natureza, em que precisavam de conselhos, em que se precisava tomar algumas atitudes. E os escribas eram aqueles que faziam a leitura dos textos e faziam a transcrição desses textos, faziam cópias das escrituras. Eles tinham um imenso conhecimento das escrituras, um imenso conhecimento religioso. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, a elite sacerdotal agora reunida para tentar, de uma vez por todas, dar cabo àquele movimento. E pondo-os no meio deles, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Ora, eles agora estavam inquirindo os apóstolos, eles agora estavam inquirindo os servos de Deus, eles agora estavam inquirindo os pregadores, eles agora estavam inquirindo a liderança do movimento para saber em nome de quem eles estavam fazendo isso. Eles não podiam acreditar que estavam fazendo em nome de uma pessoa que estava morta. Eles não podiam acreditar que estavam fazendo em nome de alguém que não existia mais, em nome de alguém que fora crucificado, em nome de alguém que não existia mais. Então Pedro, e agora cheio do Espírito Santo, Pedro estava revestido pelo Espírito Santo. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes? Lembra de Pedro, aquele que caminhou nas águas e teve medo e quase afundou? Lembra de Pedro, aquele que tinha um ímpeto muito grande em defender Jesus, mas no momento crucial ele acabou fugindo? Este Pedro, agora cheio do Espírito Santo. Agora Pedro não tinha mais medo. Agora Pedro era corajoso. Agora Pedro, ele tinha o poder do Espírito Santo revestindo ele. O que faz o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Quando Jesus, em uma das aparições que ele tivera com os seus apóstolos, seus discípulos que se tornariam apóstolos, ele soprou sobre eles o Espírito Santo e aí deu-lhes autoridade, e muita autoridade para falar, intrepidez para falar, intrepidez para divulgar, intrepidez para anunciar, intrepidez para evangelizar. Principais do povo e vós anciões de Israel. E aí começa o discurso de Pedro, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado.
Ora, eles não queriam saber se o homem fora curado, eles não queriam saber se o homem tinha problema, tinha dificuldade, tinha enfermidade, quanto tempo sofria daquela enfermidade. Eles queriam saber que eles haviam curado aquele homem em nome de Jesus, e eles não aceitavam, eles não suportavam, seus ouvidos doíam, sua cabeça ficava martirizada porque eles haviam curado aquele homem em nome desse tal de Jesus. E Pedro continua: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, e aí Pedro confronta, e aí Pedro aguça, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desses é que está sendo esse curado. Agora Pedro, desculpa a expressão, escancara. Agora Pedro, ele é muito veemente para falar. Agora Pedro lança em rosto o que eles fizeram, porque na consciência deles eles sabiam. A consciência deles ainda era pesada, sabendo que haviam mandado um inocente para a morte. A consciência deles com certeza falava com eles. A consciência deles com certeza dialogava com eles. A consciência deles com certeza martirizava eles. E em nome desse Jesus a quem eles mataram ou pensaram ter matado, eles haviam curado esse homem. Ou seja, de nada adiantou mandar aquele Jesus para a cruz, de nada mandou matar aquele Jesus, porque agora os seus seguidores continuavam falando em nome dele. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi feita cabeça de esquina. E continua falando. E continua argumentando. E nenhum outro há salvação. E aí eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles sabiam que eles não tinham grande cultura, Pedro e João. Eram pescadores. Não tinham um cabedal cultural. Não tinham grande conhecimento. Eles reconheciam que eles haviam estado com Jesus. E eles reconheciam que Jesus havia deixado um legado para eles. Eles reconheciam que Jesus havia deixado uma bagagem para eles. Uma bagagem do Evangelho, uma bagagem da Palavra de Deus, uma bagagem do Espírito Santo, uma bagagem de conhecimento. E é desse conhecimento que eles estavam maravilhados. E vendo com eles o homem que fora curado, não tinham o que dizer em contrário. O homem foi curado. O homem estava livre. O homem estava curado. A prova estava ali. A prova era cabal. A prova era visível. E aí, mandando ele sair do conselho, começaram a dialogar entre si para ver o que fariam com aqueles dois. O que havemos de fazer a esses homens? Perguntavam. Porque todos que habitam em Jerusalém, todos sabem que por eles foi feito um sinal notório. Nós não podemos negar. O homem foi curado. Agora, como esse homem foi curado? Por que esse homem foi curado? Por quem? E eles ainda ficam inventando que esse homem foi curado por nome de Jesus. O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos pedir para eles para não falarem mais a respeito de Jesus. E chamando eles, disseram-lhes: não falem mais. Não ensinem mais nesse nome de Jesus. E aí Pedro e João lhe disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ou seja, quem tem poder maior é Deus ou sois vós? Quem nos mandou? Quem nos comissionou? Quem nos ordenou? Quem nos capacitou? Foi Deus. E se Deus quer que nós preguemos, nós vamos pregar. Muitas vezes, quantas vezes for necessária, mesmo a vossa revelia. Não podemos deixar. E aí eles ameaçaram mais e mais. Mas não achavam castigo para os castigar. Deixaram eles ir por causa do povo. Porque todo o povo glorificava a Deus. Porque um homem havia sido curado. Porque mais de 40 anos aquele homem tinha. O homem tinha mais de 40 anos. E aquele milagre de saúde, ele era notório por todo o povo. E eles soltaram eles. E eles foram para os seus e contaram tudo o que eles disseram os principais, os sacerdotes dos anciões. E ouvindo eles isso, e aqui vem o texto bíblico que nós lemos, unânimes levantaram a voz a Deus. Porque eles agradeciam a Deus.
porque eles estavam sendo perseguidos por amor de Deus. Eles se achavam extremamente bem-aventurados porque estavam sendo ameaçados por fazer a obra de Deus. Eles estavam sendo ameaçados por fazer o que Deus havia mandado. Eles estavam sendo ameaçados porque faziam o que Deus havia dito para eles. E eles pediram para Deus, para que Deus capacitasse eles, para que Deus cada vez mais instrumentalizasse eles, para continuarem fazendo a obra de Deus, para continuarem fazendo o que Deus queria que eles fizessem, para continuarem sendo usados por Deus nessa obra que recém estava começando. Então, este é o texto, esta é a cortina, este é o pano de fundo para o nosso estudo de hoje, que vem aí com o seu primeiro tópico, que diz assim: uma igreja perseverante, suporta o sofrimento, não negocia seus valores, está convicta de sua fé. Suporta o sofrimento. A igreja sofria muitas perseguições. Primeiramente, a igreja começou a sofrer devido aos líderes judaicos. O Império Romano não se portava com os cristãos, porque eles achavam que os cristãos, eles eram um grupo também dos judeus, porque os judeus, eles tinham vários grupos, saduceus, zelotes, fariseus e tantos outros. Eles achavam que os cristãos eram mais um grupo. E o império ele tinha uma certa condescendência para com os judeus. Eles tinham para com os judeus um olhar diferenciado de todas as demais nações que eles haviam conquistado, todos os demais povos que eles haviam conquistado. Eles tinham um olhar diferenciado para os judeus, porque sabiam que o judeu jamais iria adorar César. Judeu jamais iria adorar o imperador, que é o que eles queriam. Porque para o povo judeu, adorar um outro homem, adorar uma outra pessoa, adorar uma outra personalidade era algo absolutamente impensável. Impensável. Não existia essa possibilidade. E os romanos sabiam disso, então eles permitiam que os judeus adorassem a Deus, que os judeus eles tivessem a sua religião, que os judeus tivessem as suas leis, que os judeus tivessem o seu governo próprio, desde que não afrontasse Roma, desde que não entrasse em conflito com as leis romanas. Então eles permitiam que isso acontecesse. Então para os romanos, os cristãos era mais um grupo, era mais um partido dos judeus. Então a imensa perseguição inicial se deu através dos líderes judaicos. Somente depois Roma, quando toma ciência que os judeus eles simplesmente odiavam os cristãos, aí eles começam a ter um outro olhar. E depois o império começa a perseguição aos cristãos, principalmente após os cristãos serem acusados de incendiarem Roma. Nero, ensandecido, incendeia Roma. Nero, ensandecido, coloca fogo na capital. Nero, ensandecido, para compor uma música, segundo alguns historiadores. Outros dizem que ele queria, na verdade, que Roma se tornasse uma outra cidade, a cidade de Nerópolis, provavelmente, porque Nero queria que a cidade levasse o seu nome, e aí ele incendeia Roma. Depois ele acaba caindo em si, mas como vai se dizer, como vai se propagar, como vai se denunciar o imperador como sendo um incendiário? Então eles colocam a culpa nos cristãos, e os cristãos são acusados de incendiarem Roma. Mas outras perseguições viriam mais tarde, muitas outras perseguições elas viriam, mas a grande perseguição, o ápice da perseguição foi após o incêndio de Roma. A igreja suporta o sofrimento, a igreja suportava o sofrimento da perseguição, primeiro interna com os judeus, depois externa com o Império Romano. E hoje a igreja também ela está sofrendo. A igreja também hoje está gemendo. Uma igreja que não negocia os seus valores, e esse é o segundo subtópico, essa igreja vai sofrer. Algumas igrejas, algumas denominações estão negociando os seus valores, estão vendendo os seus valores, estão trocando os seus valores,
estão doando os seus valores para ficar em paz com tudo e com todos, para ficar tudo bem, para ficar um conto de fadas, negociam os seus valores. Mas a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, não negocia os seus valores. A igreja de Jesus Cristo não aceita que a Bíblia Sagrada ela seja ressignificada, como dizem alguns grupos aí que querem transformar a Bíblia, que querem mudar a Bíblia, que querem escrever uma nova Bíblia conforme a sua própria concepção. A Bíblia não vai mudar. A Bíblia ela vai continuar inalterada. A Bíblia por séculos continuou inalterada. A Bíblia por séculos continuou protegida por Deus e vai continuar assim. Ninguém vai ressignificar a Bíblia Sagrada. A igreja não negocia os seus valores. O que era pecado continua sendo pecado. O que era pecado antes continua sendo pecado hoje. Só que muitas igrejas estão negociando. Muitas igrejas estão fazendo uma releitura de alguns pecados e dizendo que não são tão pecados assim, que não é pecado, que era pecado no passado, que era mal interpretado no passado, que a coisa não era bem assim, então estão fazendo uma releitura, uma ressignificação, a própria igreja fazendo isso, a própria igreja negociando valores, mas a verdadeira igreja de Cristo não negocia os seus valores, valores espirituais, valores éticos. A igreja não negocia esses valores. E a igreja está convicta da sua fé. Ora, a igreja tem que realmente ter convicção da sua fé. A igreja tem que realmente ter convicção de que está no mundo, inserida no mundo, para mudar este mundo. E não para se entregar a esse mundo. E não para negociar com esse mundo. Uma igreja que está convicta da sua fé não negocia seus valores. É interessante que está tudo entrelaçado. Uma igreja que está convicta da sua fé não negocia os seus valores. Por não negociar seus valores, ela é perseguida. Por ser perseguida, ela tem que suportar esse sofrimento. E precisa suportar esse sofrimento enquanto estiver aqui no mundo. Porque Cristo falou, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também um dia venceremos esse mundo. Mas nós não vamos negociar os nossos valores. Mesmo que sejamos acusados de homofóbicos, e não somos, respeitamos toda e qualquer pessoa, amamos as pessoas, temos carinho para com as pessoas, temos empatia para com as pessoas. A igreja, ela é acusada de ser retrógrada, de viver no passado, mas a igreja, ela entende que o pecado que a Bíblia descrevia no passado continua descrevendo hoje e vai continuar descrevendo amanhã. O pecado que era lá no passado continua sendo hoje e vai ser amanhã também. E é contra esse pecado que nós lutamos. Nós queremos que o pecador seja salvo. Nós queremos que o pecador seja alcançado. Nós queremos que o pecador seja amparado. Nós queremos que o pecador seja livre do pecado. Só que hoje em dia nós vivemos uma sociedade relativista, em que o pecado para um é o acerto de outro. Ou quando dizem que não existe pecado. Cada um deve seguir a sua vida conforme a sua consciência. Cada um deve ter o seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é algo interessante, porque muitas vezes ele é mal percebido. O livre-arbítrio, ele diz respeito à nossa liberdade. Eu tenho liberdade de fazer tudo o que eu quiser. Tudo o que eu quiser eu posso fazer. Tudo o que eu quiser eu posso fazer. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre escolha, eu tenho poder de decisão. Eu tenho poder de decisão, eu tenho poder de escolher o que eu quero fazer. Algumas pessoas não entendem que o livre-arbítrio, ele traz uma responsabilidade. Eu sou responsável por minhas escolhas. Eu sou responsável por aquilo que eu decido. Eu sou responsável por aquilo que eu decreto. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu sou responsável por aquilo que eu decido fazer. Uma igreja que está convicta da sua fé não negocia os seus valores. Quer ser chamada de homofóbica, de retrógrada, quer ser chamada de tantas outras coisas, eu não vou citar aqui outras coisas com as quais a igreja é muitas vezes ofendida, com as quais a igreja é muitas vezes rotulada.
Mas a igreja vai continuar convicta da sua fé e não vai negociar os seus valores. Embora muitos líderes já estejam fazendo isso. Muitos líderes já estão negociando os seus valores. Já estão negociando aquilo em que acreditavam. Deixam de acreditar em alguma coisa ou deixam de pregar sobre algo porque esse algo, esse alguma coisa, está sendo um empecilho para que a sua igreja esteja cheia de pessoas. Uma igreja cheia de pessoas é bênção, uma igreja cheia de pessoas é maravilhosa, mas uma igreja cheia de pessoas que não tem responsabilidade sobre suas escolhas, uma igreja cheia de pessoas que não são ensinadas, uma igreja cheia de pessoas que não são abençoadas pela verdadeira palavra de Deus, é uma igreja que não tem futuro. Não é uma igreja, é um agrupamento de pessoas. Porque a igreja verdadeira, ela preza pela palavra de Deus. Uma igreja verdadeira preza pelo ensinamento da palavra de Deus. O nosso segundo tópico, uma igreja que ora com poder. Orando com propósito, orando em unidade, orando fundamentada na palavra de Deus. Propósito. A nossa oração tem que ser com propósito. A nossa oração não pode ser feita a esmo. A nossa oração não pode ser feita de qualquer maneira. A nossa oração não pode ser feita sob qualquer circunstância. Ela tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. A oração tem que ter um alvo. A oração tem que ter uma meta. Nós temos que estabelecer metas. E quando oramos, muitas dessas metas são vencidas. Muitas dessas metas são alcançadas. Nós precisamos eleger metas para a nossa oração. Para que nós não possamos, e com muito respeito aos nossos irmãos católicos, ficar apenas rezando, apenas falando, apenas como papagaios repetindo alguma coisa. De novo, com muito absoluto respeito por quem reza. Mas a reza é algo simplesmente sincronizado como repetições. Nós devemos falar com alma. Nós devemos conversar com Deus com alma. Nós devemos conversar com Deus como quem conversa-se com um amigo, como quem conversa com alguém que pode ajudar. E muitos irmãos católicos fazem isso, fazem as suas orações com alma, fazem as suas orações com fé, fazem as suas orações com convicção. Muitos evangélicos fazem as suas orações com verdadeira convicção, sabendo que se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Se Deus quer operar, Ele vai operar. Se Deus quer dar, Ele vai presentear, Ele vai ajudar. Agora, se Deus não quiser, também a vontade de Deus, ela é soberana. Soberana. Porque muitas vezes nós oramos por alguma pessoa, temos um propósito de oração. Por exemplo, eu orei muito para a saúde do meu pai, Deus abençoou ele, Deus agraciou ele, mas Deus, na sua infinita sabedoria, resolveu recolher o meu pai nesta semana. Então, o propósito era pela cura dele, pela cura absoluta dele, pela cura em todos os sintomas que ele sentia, em todos os processos de enfermidade que ele estava passando. Mas Deus, Ele é soberano e Ele quis recolher o seu servo para estar junto com Ele, para estar junto nas mansões celestiais. O propósito, ele foi alcançado porque Deus abençoou ele, teve uma boa qualidade de vida, Deus abençoou ele, e quando ia começar a parte mais aguda, a parte sofrida, Deus recolheu ele. E Deus, de uma maneira ou de outra, Ele permitiu que o propósito fosse aceito, mas o propósito dele, de Deus, é maior, é mais forte e insondável, muitas vezes incompreensível, mas a vontade de Deus, ela é soberana e ela é amorosa, ela é graciosa, e muitas vezes nós não compreendemos isso, mas na eternidade nós iremos entender com toda convicção sobre a verdadeira, absoluta e santa vontade de Deus. A oração em unidade. A igreja deve estar unida. Não orando por uma coisa, outro orando por outra, outro querendo algo, outro querendo algo diferente, outro querendo uma outra coisa. Não, é unido. O propósito deve ser compartilhado. O propósito deve ser compartilhado. As pessoas devem compartilhar de um propósito.
as pessoas devem compartilhar de uma vontade, as pessoas devem compartilhar de uma necessidade, as pessoas devem compartilhar de um objetivo a ser alcançado. E juntos, orando em unidade, orando em uma mesma direção, orando de uma mesma maneira, a oração, ela pode ser atendida. Claro, sempre colocando a soberana vontade de Deus em primeiro lugar. Mas é mais fácil uma oração unida ser atendida. É mais fácil uma oração coesa ser atendida. Porque as pessoas, a comunidade unida, ela vai alcançar juntas, pessoas unidas vão alcançar o seu objetivo. A igreja, a comunidade unida em um mesmo propósito, unida, ela vai alcançar mais facilmente os seus objetivos. Orando fundamentado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. E nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Nós devemos orar segundo o propósito de Deus. Nós devemos orar segundo aquilo que a nossa Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que a Bíblia, que é a nossa regra de fé, que a Bíblia, que é a nossa bússola, a Bíblia, que é o nosso manual, ela com certeza deve ser a base da nossa oração. Chegando ao nosso terceiro tópico, uma igreja ousada no seu testemunho, ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais, ousadia na exposição da palavra, ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Hoje o Evangelho está sendo cada vez mais perseguido. O pseudo-evangelho, ele é algo, é uma bandeira, muitas vezes, de alguns grupos religiosos e até mesmo alguns grupos políticos. E nós não podemos falar com todas as palavras, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Então, o evangelho, o pseudo-evangelho, o evangelho que apenas pensa em fazer obras sociais, e é importante, apenas em fazer caridade é extremamente importante, ajudar o próximo é algo fundamental, mas não é só isso. O Evangelho também, além de ajudar o próximo, além de ajudar as pessoas, além de ser um resguardo para o necessitado, também precisa falar da palavra de Deus. Também precisa falar do que Deus espera do homem. Também precisa falar do que a pessoa precisa ter na sua vida para encontrar-se com Deus. Precisa ter a salvação, precisa aceitar a Jesus e através do aceite de Jesus ela vai desencadear o processo de salvação. Através do aceite ao Espírito Santo, a sua obra, ela vai conseguir ter uma vida de comunhão com Deus e através dessa vida de comunhão com Deus, ela vai conseguir uma vida posterior, uma eternidade junta de Deus. Então, o Evangelho, ele ajuda, o Evangelho, ele com certeza ampara, o Evangelho, ele dá a mão, mas o Evangelho confronta. O pecado confronta, o erro confronta aquilo que está errado. O Evangelho jamais irá ratificar o erro. O Evangelho vai retificar o erro, vai mostrar o erro para que a pessoa ela tome a decisão certa para a sua vida. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Nós acreditamos nos dons espirituais, nós cremos que os dons continuam, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos na profecia, em todos os demais dons espirituais. E a igreja precisa exercer esses dons com ousadia, ousadia no exercício dos dons espirituais. A igreja precisa exercitar os seus dons. Os dons não cessaram, os dons continuam. Falar em línguas continua, profecia continua, interpretação continua, dom de cura continua. A igreja continua com seus dons, os dons continuam na igreja. A igreja precisa exercitar os seus dons sem qualquer sentimento de vergonha, sem qualquer sentimento de inferioridade, não. Ela deve orgulhar-se de ter, e orgulho dentro do espectro aceitável, o orgulho de falar da palavra de Deus, o orgulho de glorificar a Deus, o orgulho de se alegrar no Espírito, sempre dentro da ordem e da decência que o próprio Espírito Santo estabelece. Ousadia na exposição da palavra, pregar, falar, evangelizar,
anunciar, proclamar. A igreja precisa estar na linha de frente da pregação. A igreja precisa expor a palavra de Deus. A igreja precisa expor a Sagrada Escritura. A igreja precisa expor o amor de Deus. A igreja precisa expor a justiça de Deus. A igreja precisa expor a palavra do Evangelho. A igreja precisa evangelizar. A igreja precisa sair para a rua e para as praças. A igreja precisa ocupar os meios de comunicação, todos os meios possíveis, redes sociais, para falar, pregar, evangelizar, mostrar, fazer com que as pessoas aceitem Jesus, permitir que as pessoas aceitem Jesus, oportunizar que as pessoas aceitem Jesus, oportunizar que as pessoas tenham suas vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Uma igreja ousada é o que nós queremos. Uma igreja ousada é aquilo que nós precisamos. Uma igreja ousada é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe ele. Se gostou, mande ele para frente. Se gostou, continue conosco. Inscreva-se no canal e vamos juntos propagar a palavra de Deus. Vamos juntos ajudar as pessoas a entenderem o propósito de Deus para as suas vidas. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.